apresentação, alguém tiver alguma dúvida pontual que não dá para segurar, é só abrir o microfone temporariamente, fazer a pergunta, e isso não atrapalha de modo algum a minha apresentação. Enquanto o Exaltino estiver aqui trabalhando na sala, eu vou continuar de máscara, mas um pouquinho depois que ele sair, eu paro um pouquinho de álcool aqui na mesa, eu posso tirar a máscara e aí o áudio fica um pouquinho melhor. E eu, nesse momento, então, vou começar a compartilhar minha tela aqui com a apresentação e a gente vai interagindo. Sintam-se à vontade, sintam-se convidados e convidadas para participar desse momento de formação. Está aparecendo aí a minha segunda tela, ciclo de monitoramento. Dá um joinha aí, dá um oi para eu saber se está tudo ok. Oi. Ok, obrigado pela participação. Então, sem mais delongas, a gente continua aqui. Então, nosso ciclo de monitoramento. Então, para começar, tem aqueles nossos combinados, quem está aqui desde quarta-feira já sabe. Então, nos espaços de dúvida, a prioridade serão as perguntas escritas, mas nada impede que vocês também participem falando. Apresentação pessoal, interação com os facilitadores podem acontecer por meio do chat. Durante a apresentação, manter os microfones fechados, exceto nos momentos em que vocês deliberadamente queiram se manifestar e acrescentar algo, fazer alguma pergunta durante a apresentação, aí pode abrir, mas se não tiver querendo interagir, necessariamente manter o microfone fechado para evitar os ruídos, principalmente com os colegas. Quem sentir confortável, manter a câmera aberta, é interessante para o pessoal da equipe tirar os prints, para a gente ver um pouquinho a cara de vocês, isso é interessante, mas quem achar que não, ou tem problemas de conexão, para tentar economizar largura de banda, e a gente entende se preferir ficar com a câmera fechada. Enquanto eu estiver apresentando, por questões do Teams, ele não aparece a minha cara, mas sempre que possível, sempre que precisar, eu volto para mim e abro a minha câmera e a gente interage num jeitinho mais legal. Então, esta é a ação 4, trilhas de aprofundamento na área de ciências da natureza. O slide que a gente usou hoje de manhã, então, está lá o moderadores Exaltino, como coordenador de área, e eu, Pedro, como redator, como um dos membros da equipe de redação do documento. O Exaltino, nesse momento, ele está circulando entre outras ações da secretaria, então pode ser que ele apareça aqui, ajude a gente um pouquinho, possa responder algumas perguntas, mas, no geral, quem vai conduzir esses momentos será somente a minha pessoa. Então, tem lá as habilidades e objetivos esperados de vocês ao longo desse momento, né? Então, em cima de conhecer e entender o documento de referência curricular que vocês diretamente vão usar nesses momentos desse ano letivo. Então, a gente vai conversar um pouco sobre a trilha de aprofundamento de ciências da natureza, que está lá no título do documento de referência como Para Onde Vão as Coisas. Vale explicar essa figurinha aí, ela é a capa de um livro, de um documentário, também uma série de vídeos que vocês podem acessar no YouTube. Teve lá sua parcela de sucesso, de fama, há alguns anos atrás, então pode ser que alguém já tenha visto. E aí
parte das discussões a gente pegou de várias fontes diferentes, mas para compor esse título, eu achei interessante a gente fazer a referência direta, justamente pelo apelo visual, e já tem uma estrutura narrativa que pode ser apresentada para os estudantes, que é uma série de vídeos de YouTube. E muitas escolas têm em suas bibliotecas esse livro também, fez parte do acervo do PNLD literário de alguns anos atrás. Então, eu li esse livro na escola de origem, quando eu assumi o concurso. Então, a história das coisas, né, e aí a gente trabalha nessa pegada de para onde vão as coisas. Então, tem um pouco de cadeia produtiva, desde a extração das matérias-primas, ou processo industrial, de produção disso daí, e a parte mais importante, talvez, dessa discussão, que é para onde que vai os resíduos, né, os rejeitos, as sobras, o lixo, o descarte, depois que a gente usa tudo, né, as coisas. Então, isso também tem uma vertente muito forte com pegada ecológica e que também faz parte ali dos temas contemporâneos transversais no que diz respeito à educação ambiental. Mas você pode também levar ali dentro desses temas para a educação para o consumo, enfim, tem vários dos temas transversais que dialogam direta e indiretamente com esses processos. Então, essa foi, assim, uma das fontes que a gente bebeu para chegar na composição dessas ideias, e ao longo do processo a gente foi recheando com mais coisas. Eu acho também importante mencionar que isso vem em cima da ampliação da discussão de uma disciplina eletiva, que eu não lembro agora qual das escolas plenas, nas escolas de tempo integral, os professores utilizaram isso com seus estudantes. Então, a contribuição que vem dos professores que ajudou na construção dessa trilha. Então, veio a partir de uma disciplina eletiva já testada, usada e aprovada. E aí, esses professores que contribuíram com a gente, da equipe de redação, trouxeram suas experiências de sala de aula, de disciplina eletiva, para a gente compor essa parte flexível. E então também é uma coisa que nos dá orgulho de dizer que não é só da cabeça da equipe de redatores, que também cresceu ao longo do processo. Então, quem se lembra do momento de ontem, que a Valtrícia e a Andréia apresentaram sobre as habilidades dos itinerários formativos, que é a parte flexível do currículo, vão lembrar que tem habilidades que percorrem os 4 eixos estruturantes. Então, os itinerários formativos, que corresponde à parte flexível, é dividido em projeto de vida, trilha de aprofundamento e disciplinas eletivas. Então, nesse momento, a gente está falando sobre as trilhas de aprofundamento, e uma trilha de aprofundamento, ela passa, né, pelo menos para o nosso estado, foi acordado assim, que ela passa obrigatoriamente pelos 4 eixos. Não é escrito na pedra qual que é a obrigatoriedade de seguir esses 4 eixos nessa sequência, mas houve um acordo, houve um entendimento maior e, salvo engano meu, parece-me que sim, vai seguir para a sequência em que os eixos são apresentados, é a que ela deve ser seguida. Então, iniciação científica, depois processos criativos, depois mediação e intervenção sociocultural e, por fim, empreendedorismo. Isso faz muito sentido para mim, e ficou claro ao longo do estudo desse processo de redação, quando a gente observa para essas habilidades e a gente olha ali, cadê meu mouse? Quando a gente olha para os verbos que vão dizer, dar o comando dessas habilidades.
Não, pela taxonomia de Bloom e a taxonomia revisada, é possível perceber que há uma progressão natural desses verbos. Então, aquilo que é o processo cognitivo que é mobilizado por essas habilidades também progridem da habilidade 1 até a gente chegar na habilidade 12. Então, 1, 2 e 3 vai ser referente ao eixo investigação científica, depois 3, 4 e 5 para processos criativos, e aí vai seguindo, a cada 3 ele vai mudando de eixo. Eu acho importante frisar que não é porque eu mudei de eixo, eu cheguei lá na investigação, no processo de intervenção sociocultural, que eu esqueci os processos criativos e a investigação científica. Então, o processo é crescente e há sempre um movimento de retomada. Então, ao desenvolver esses eixos, a gente espera que fique claro para o professor, para a professora, que ao levar isso para a sala de aula, fazer o seu planejamento, e num outro momento, quando for fazer a escrita, compor a sua própria trilha, isso seja levado em consideração. E a retomada dessa discussão dos eixos. Então, eu começo na investigação científica e avanço para os demais eixos, mas eu não deixo de fazer essa investigação. Eu não esqueço de selecionar fontes, de me basear em critérios científicos e de checar essas informações quanto à sua fidedignidade. Então, por mais que eu avance e mude o foco principal da discussão, eu sempre tenho que lembrar dos eixos anteriormente trabalhados. Essa sequência também, as meninas frisaram na fala delas ontem, também permitem, se a gente tem uma estrutura não necessariamente rígida, mas uma estrutura que é padronizada, facilitam o intercâmbio. Quando há necessidade, por exemplo, um estudante que transferiu de uma unidade para outra e, de repente, mudou o tema. Então, aqui ele está vendo a história das coisas, está vendo esses processos, a cadeia produtiva, para onde que vai a gestão dos resíduos, e aí, de repente, ele muda para alguma coisa na área de microbiologia ou numa área de astronomia, sei lá, depende do que a escola, outra escola vai oferecer para ele. E aí, nossa, ele perdeu, o conteúdo é completamente diferente. O conteúdo pode ser diferente, né, o objeto de conhecimento pode ser diferente, mas as habilidades, né, identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando apoio de tecnologias digitais, isso ele leva com ele. Então, não há a perda da habilidade. É importante pensar no planejar por competências e habilidades, atentar que é mais importante o processo do que o acúmulo da informação. Então, identificar, selecionar fontes de dados é muito mais importante do que esse dado estar relacionado diretamente com este ou aquele conteúdo. Então, o conteúdo passa a ser um instrumento pelo qual ele atinge a habilidade. E eu não sou mais refém do conteúdo, eu uso o conteúdo como um instrumento para que eu atinja a habilidade. Então, essa é a lógica da coisa. E aí, né, a gente pode olhar um pouquinho mais essas habilidades gerais. Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos, evidências para respaldar conclusões, opiniões, argumentos por meio das afirmações claras, ordenadas, coerentes, compreensíveis, sempre respeitando valores universais como liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade. Uau, não é exatamente isso que a gente precisa nessa sociedade? A gente discute tanto sobre fake news, informações de fontes não confiáveis. Então, saber filtrar isso daí, propagar ideias realmente que tenham validade, que tenham utilidade pública é muito importante.
Então, todas as habilidades vão ter a sua parcela de contribuição para essa sociedade que a gente tanto almeja, com pessoas realmente engajadas, proativas, com pensamento crítico, e que pensem numa melhoria do coletivo, porque o planeta é um só, né? Então, tudo isso ajuda nessa construção. Então, para processos criativos, aí já tem lá, utilizar as informações, reconhecer, analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que amplia a visão de mundo, questionar, modificar ideias existentes e criar propostas. Então, quando a gente questiona ali na habilidade 5, ideias já existentes, isso tem a ideia da pesquisa científica embasando essa progressão. Então, quando a gente muda já lá para a intervenção sociocultural, então, compreender, considerar a situação, opinião, sentimento do outro, agindo com empatia, com resiliência, flexibilidade, querendo diálogo, a colaboração, a mediação, a resolução de conflitos. Então, tudo isso também mobiliza que eu tenha criatividade para lidar com situações, problemas. E para identificar o problema, eu preciso da investigação científica. Então, a interligação entre essas habilidades fica mais evidente conforme a gente vai se apropriando desse texto. E aí, quando a gente chega lá nas últimas, que é do empreendedorismo, esse empreendimento, né, tem uma outra vertente muito mais profunda do que quando a gente pensa em empreendedorismo, como abrir um negócio, né, tentar fazer conseguir um ganha-pão, né, se virar na vida. Né? Então, é algo muito mais profundo, porque aí você tem um processo criativo, tem uma intervenção sociocultural, isso também precisa de ter uma bagagem científica ali para que essa intervenção seja profunda, essa modificação nessa sociedade seja realmente relevante. Então, é um empreendimento muito grande, empreendimento social. Então, sabe, é isso que a gente almeja, que a gente sonha para os estudantes. Então, isso está escrito como uma diretriz de ensino, né, não mais como apenas um ideal. É lógico que pode-se questionar muito sobre isso, se a gente vai conseguir atingir isso, mas a gente sonha, a gente tem que botar isso como meta e respirar, inspirar e bola para frente. Né? Então, olha lá, a habilidade 11, utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios, recursos para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade. Já a 12 já tem uma pegada muito maior, né, que então refletir continuamente sobre o próprio desenvolvimento, sobre objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã. Qual que é o meu papel como cidadão? Então, isso também é muito amarrado com o projeto de vida. Quem se lembra, assistiu a palestra do professor Macari, é muito importante a gente estar atento, alinhado com o projeto de vida dos nossos estudantes ao longo de todo o ensino médio. Mesmo eu não sendo o tutor da disciplina, eu preciso ter esse olhar e de conhecer e reconhecer essas aspirações e inspirações dos nossos estudantes para melhor orientar eles. E aí a gente tem as habilidades específicas de ciências da natureza. Só um pouquinho. Nas habilidades específicas de ciências da natureza, elas também têm lá os seus eixos, né? E todas elas são bem voltadas para a área. No entanto, quando a gente aprofundar a discussão no segundo momento com as trilhas integradas, é importante
o estudo, entender que essa redação permite um intercâmbio de uma habilidade de um com a outra. Os textos são muito parecidos. O objeto de conhecimento, o foco principal da discussão vai se tornar diferente, mas a habilidade como um todo, como por exemplo a 3 ali, selecionar e sistematizar com base em estudos, em pesquisas de campo, bibliográfico, exploratório, tudo mais, fontes confiáveis de informação, isso vai ser verdade para a ciência da natureza, para linguagens, vai ser verdade para ciências humanas sociais aplicadas, para matemática também. Então, são habilidades que são intercambiáveis entre as áreas. Então, se em dado momento a habilidade da outra área responder melhor à demanda do seu curso, também pode ser adaptado a essa situação. Então, todas essas habilidades estão escritas ali no documento e também elas aparecem no documento que as meninas apresentaram na trilha de eletivas, na ação sobre as eletivas, com os materiais de apoio que vêm do Instituto Reúna, que orientam a construção dos itinerários formativos. No site tem também, daqui a pouco eu posso mandar o link, ou o Hugo pode fazer enquanto eu estiver falando também, se ele achar por bem. Ou vocês podem procurar aí no segundo plano, na BNCC em Mato Grosso, e aí vai aparecer, salvo engano, vai aparecer lá no novo ensino médio materiais de apoio. Em materiais de apoio vocês têm acesso a esses manuais aí, materiais de apoio dos mais variados, inclusive das metodologias ativas. Então, o Hugo já colocou o link aí, vocês podem explorar em segundo plano, e conforme aparecerem dúvidas, podem perguntar, podem escrever no chat, eu vou acompanhando por aqui também. Então, o texto da trilha de aprofundamento está separada em módulos, e por uma escolha da equipe de redação, cada módulo está vinculado a um eixo também. Então, o nosso primeiro módulo seria de investigação científica, e aí parte das discussões estão ali entre o que são resíduos sólidos e o que são rejeitos. Então, toda essa discussão do que é resíduo, do que é rejeito, pode ser trabalhado. A legislação ambiental, como ela prevê, posiciona com relação a isso, qual que é a destinação que deve ser feita, tanto doméstica quanto industrial. Então, qual que são as responsabilidades ou não, né, das diferentes empresas com relação aos diferentes produtos. Então, esses são tópicos que podem e devem ser abordados e discutidos nesse momento. O tratamento de efluentes, o que a legislação diz, como a gente vê isso no entorno da escola, na vida pessoal dos estudantes. Eu gosto também sempre de brincar com aquela ideia de que a gente não está acostumado a falar sobre cocô, então a gente não para pensar que a gente gasta muito dinheiro para limpar a água doce, que não é exatamente o recurso mais comum no planeta Terra, e a gente limpa essa água para a gente fazer xixi, cocô nela, lavar louça com ela e sujar essa água e mandar de volta para o rio para a gente limpar ela de volta. Então, é lógico que assim, sujou, lavou, é importante limpar, mas a gente gasta muito dinheiro sujando água e depois tendo que limpar ela de novo. Precisava botar essas cabeças pensantes aí para buscar soluções alternativas, melhorar o nosso tratamento de água, o nosso banheiro de maneira geral.
né? Mas isso aí é opinião pessoal, a gente pode brincar com isso em outros momentos. A gente colocou ali tópicos em microbiologia e química ambiental, pensando lá naqueles objetos de conhecimento que aparecem na formação geral e básica, que a gente tem os ciclos biogeoquímicos, são da formação geral básica, mas eu estou pensando numa trilha de aprofundamento, que tipo de objeto de conhecimento eu posso aprofundar que ele não veria na sua formação geral básica, e que vale a pena aprofundar e que dá uma noção avançada desses estudos. Eu não preciso pensar em formar um biólogo a partir disso, um químico a partir disso no ensino fundamental, mas eu tenho no ensino básico, mas eu preciso avançar, aprofundar, porque é uma escolha desse estudante, eu preciso apresentar algo a mais para ele. Então, eu vou pegar, como professor, as minhas experiências de graduação, das pós-graduações que, porventura, a gente carrega aí, e trazer uma ideia simplificada disso para avançar aquilo que ele vê na formação geral básica durante o ensino básico e aprofundar com questões relevantes dentro do seu projeto de vida. Então, a eletiva traz possibilidades desse debate. Então, são sugestões muito mais para que deem ideia do que pode ser trabalhado do que a necessidade de que trabalhe tudo o que está ali. Né? E também não limita só o que está ali. Então, o que tiver de investigação científica dentro dessa pegada dos resíduos, dos rejeitos, e fizer parte do arcabouço teórico dos professores envolvidos, do desejo dos estudantes de aprofundar, eu não vejo por que não se pesquisar e se aprofundar nisso com a devida orientação. Então, conceituações de sustentabilidade, eu vejo muita gente usar a palavra sustentabilidade, mas nem sempre as pessoas de discursos diferentes usam na mesma conceituação. Então, o que é sustentabilidade? Qual conceito de sustentabilidade que cada lugar usa? Então, aquela propaganda de banco que fala em sustentabilidade dificilmente fala na mesma sustentabilidade que aquela ONG ambiental. Então, é importante a gente levar isso para debate, que esses estudantes façam a sua investigação e procurem selecionar fontes e dados e entender que nesse discurso que não existe neutralidade, existem várias interpretações do conceito de sustentabilidade. Então, a partir do momento que eu uso e me aproprio desse conceito, eu tenho que posicionar o que é que eu estou considerando como sustentabilidade. Então, está lá saúde ambiental e vigilância sanitária, então também tem essa parte dessa parte ambiental que interfere na saúde coletiva e pode atrair situações que causam doença para as pessoas, para as populações humanas, não necessariamente para as humanas, que pode ser levado também para os animais de criação. Então, são discussões que a gente tem, que a gente pode trazer e a gente pode fazer a ponte disso também com outras epidemias que a gente enfrenta, não necessariamente dessa que estamos passando nesse momento, mas tem sempre presente e nem sempre esquecida dengue e suas todas variantes, chikungunya, zika e tudo mais. E por mais que tenham propagandas todos os anos falando que cada um tem que fazer a sua parte, limpar o seu quintal, se a gente olhar com um olhar mais frio, ver que isso é um problema social muito maior do que de limpeza de terreno, associado a baixa escolaridade, a péssimas condições de vida, a não destinação ou não cobertura de programas de saneamento básico. Então, a gente começa a esbarrar em questões que vão embasar a discussão lá na frente, nos próximos eixos, no sentido de a gente propor projetos de intervenção sociocultural
e isso, a raiz disso vai a partir dessas discussões que a gente levanta aqui na investigação científica. Então, podemos falar, então, dos agrotóxicos com suas propriedades físicas e químicas, né? E vai olhar como isso degrada, qual que é a sua composição molecular, estrutura, o que isso influencia. Aí o Isaltino, se ele quiser contribuir em outro momento com relação a isso, vai ser muito grata a contribuição dele. O plano de aula fala um pouquinho sobre isso. Então, ciclo de combustível nuclear e gerenciamento dos resíduos gerados. Então, toda essa discussão sobre radioatividade, seus resíduos, a energia limpa, se não é. Então, isso também tem um pano de discussão e de pesquisa muito interessante a ser trabalhado. Aqui, né, não é tão longe da proposta dessa eletiva, dessa trilha de aprofundamento, os custos envolvidos nos processos de fabricação das mais diversas coisas. Então, a gente precisa de energia, a gente gasta energia para manter. Então, se eu tenho um ambiente climatizado aqui para fazer essa palestra, eu preciso de um ar-condicionado ligado, senão fica um inferno essa sala. Então, isso tem um custo ambiental associado também, tem um custo de produção e gasta energia constantemente. Então, as fontes de energia, tanto para o processo de fabricação quanto manutenção desses aparelhos, são muito importantes, tanto quanto a destinação final, quando esse ar-condicionado de fato parar de funcionar, tiver que ser substituído. Então, várias discussões paralelas podem acontecer, e a ideia é essa, é que a coisa ramifique tanto quanto for demandado por esses estudantes. Então, a física atmosférica, então, a interação entre fumaça emitida, queimadas, a microfísica das nuvens, enfim, são objetos de conhecimento que podem ampliar muito essas discussões, e é legal que a gente explore isso tanto quanto possível. O próximo módulo são processos criativos, e aí a gente pensar o que fazer com esse resíduo, se a gente tomar como máxima ou como ideia, como referência, que criatividade é dar novos usos para coisas velhas. Eu tenho um problema existente, ele me gera alguma coisa que eu não sei o que fazer, e eu dou um uso para aquilo, e um uso bacana, sustentável, ético, enfim. E aí é nessa vertente que entra os processos criativos com relação a esses resíduos. Aí a provocação a gente tem que ser sempre no sentido de ir além de fazer brinquedo com garrafa PET, né? Não que a gente não deva fazer, veja bem, mas que a gente tem que pensar em algo que vai muito além do que ele viu lá na educação, no ensino fundamental e ao longo do ensino médio na sua formação geral básica. Então, explorar, como por exemplo, ali os polímeros que podem ser trabalhados a partir desses resíduos. Então, a bioarquitetura aliada à gestão desses resíduos e o replanejamento urbano. Então, como é que eu posso usar resíduos de obra para fazer manta de pavimentação, ou até subir parede com reaproveitamento desses materiais. Isso realmente é mais barato? É mais caro porque eu vou ter que tratar isso daí? Não, são várias situações que podem e devem ser pensadas e pesquisadas e testadas, já que vocês estão falando de processos criativos. A ideia também é que protótipos sejam construídos, maquetes, vários instrumentos, várias coisas sejam testadas e feitas. Então, eu consigo ver paralelos de exemplos reais de feiras de ciência, de escolas estaduais que eu tive o prazer de visitar, que perfeitamente plausível, não tem nada de outro planeta, não estou falando de uma coisa
que não seja possível fazer com os recursos que a gente tem na escola pública. Então, eu consigo pensar em tijolos alternativos, então, eu consigo pensar em horta vertical. Então, são coisas que eu vou aproveitar um material de uma forma diferente para que eu consiga melhorar uma situação encontrada. Então, fazer, de repente, uma treliça com sobra de madeira, eu posso criar uma área de sombreamento em que eu posso cultivar plantas e eu consigo melhorar o meu microclima de uma sala de aula, por exemplo, de um corredor da escola, em que eu consigo uma área de sombra com ventilação e eu trago prazer visual também, porque eu tenho plantas ali e isso cria um ambiente mais agradável. Isso não é uma coisa de outro planeta, não é uma coisa super difícil de fazer e que exija muitos recursos. Mas fazer isso intencionalmente, a partir de uma pesquisa e defender esse projeto é que é a parte legal e é o grande aprendizado por trás disso. Então, bioarquitetura, polímeros, química verde dos catalisadores. Então, também penso em processos criativos quando eu uso alguma coisa, algum conhecimento que já existe de uma outra forma. Então, os bioindicadores são seres vivos que já habitam determinados ambientes, mas para o pesquisador atento ou para aquele que procura ativamente para isso, ele consegue encontrar respostas que para o observador casual não tem. Então, a presença de determinado grupo de plantas ou de micro-organismos num corpo d'água ou na beira de um córrego, isso me dá uma resposta sobre o que tem que meus olhos não veem. Então, se tem algum tipo de substância naquela terra, naquele solo onde está crescendo aquela planta, ou na água em que aparece determinado grupo de micro-organismos. Então, embora possam existir limitações tecnológicas para cultivo de micro-organismos em algumas unidades, eu fazer a leitura disso e me apropriar da existência desse tipo de resposta já é um ganho muito grande. Então, isso pode ser trabalhado também. Então, toda uma parte teórica por trás dessas coisas podem ser discutidas, mesmo que eu não chegue a materializar isso, mas embora deva incentivar sempre que possível coisas que possam realmente ser materializadas, ser feitas na forma de protótipo, ainda que não necessariamente a coisa tenha seja profissional ou útil em toda a sua amplitude enfim, né? Realmente isso aí eu vou ter um produto que vai ser vendido, comercializado e usado em ampla escala. Mas coisas menores que vão dar algum retorno, ou algum teste, já que o Jaltino lembrou hoje de manhã, assim, para a ciência, mesmo uma resposta errada, né, um erro, uma não resposta, uma falha, é uma resposta científica e isso ajuda no nosso processo de crescimento. A ciência avança ao tentar superar as dificuldades encontradas que não eram esperadas, né? Então, tentei fazer um tipo de cobertura, eu usei lá a liga de papelão triturado com outra, e aí isso não deu uma boa cobertura, eu preciso impermeabilizar isso, enfim. Então, situações em que a resposta errada, a falha vai fazer a gente repensar, e aí, mesmo aqui no processo criativo, a gente puxa o gancho com a investigação científica. Então, toxicidade de materiais diferentes, então a escolha dos materiais também pode ser importante. Então, pesquisar sobre isso daí, a gente consegue trazer os componentes das áreas que compõem a ciência, trazer os objetos da área de ciência da natureza, das formações diferentes dos profissionais ali envolvidos, da química, da física, da biologia, para compor esse aprofundamento do estudante. Então, essa integração é sempre muito importante. Então, aí também, né, a gente pega objetos que aparecem na formação geral básica, mas elas devem aqui na trilha ser tratados de maneira
mais aprofundada. Então, a trilha tem esse caráter, ele pode trazer objetos que não são trabalhados na formação básica, mas são avançados, mas ele também pode aprofundar de uma maneira diferente aquilo que aparece na formação geral básica. E aí, o nosso terceiro módulo, mediação e intervenção sociocultural, então, reciclar ou fazer descarte seguro, então, são situações em que a gente tem que pensar, principalmente, isso tem influência na sociedade, principalmente no entorno onde a imensa maioria das nossas escolas está inserida. Não é novidade para ninguém que trabalha no Estado que a gente trabalha nas escolas públicas com uma parcela da população que não tem tanto acesso a muita coisa. Em geral, a gente está próximo e atende muito população carente. Então, entender o ambiente que essas pessoas estão inseridas e pensar em formas da gente interferir e botar as pessoas como protagonistas, a gente viver aquele espaço e tentar melhorar essa realidade, empoderar essas pessoas para que elas tenham voz e se sintam confortáveis ou provocadas, motivadas a se expor e falar nos espaços de discussão pública, para que a gente consiga melhoria naqueles espaços, para que a gente consiga levar isso para as esferas das autoridades públicas, né, como Câmara, Prefeitura, para que a gente consiga políticas públicas de melhoria desses espaços. Então, essa mediação e intervenção sociocultural tem essa pegada de buscar projetos que realmente tragam melhorias para a vida daqueles estudantes, considerando a realidade que eles estão tentando intervir. Isso pode ser num âmbito local, realmente mudar a minha comunidade, onde a minha escola está inserida, algo dentro da minha escola apenas, não preciso sair muito dela, ou eu posso pensar algo que vá realmente ter impacto na sociedade da minha cidade, ou, quem sabe, numa escala global, e aí aparecer, de repente, uma menininha questionando a fala do presidente de outro país. Mas aí vai do que aparecer do projeto de vida de cada estudante. A Isaura está falando aqui. Deixa eu ver o que ela fala. Cadê meu mouse? O ideal nesse sistema é que façam projetos para conseguir internet e celular para os alunos, já que a maioria a maioria estão estudando apenas por apostila. Assim, Isaura, eu entendo, compartilho da ideia de que a gente passa por um momento que não é ideal, e sim, eu penso que deveríamos ter políticas públicas e pensar que internet hoje é uma necessidade tão básica quanto água encanada, energia elétrica, bens de saúde, enfim, né? E isso, claro, como você está falando aí, isso aumenta a desigualdade social. Então, a gente tem que pensar comunicação digital, internet, banda larga, como algo a ser acessível também para todo mundo. Nesse momento, do tamanho da minha perna, eu não posso fazer nada além de discutir sobre isso, mas quanto mais pessoas, cidadãos, se posicionarem e engajar a sociedade nessas discussões, a gente começa a ganhar poder de voto, voz, e conseguir realmente efetivar esse clamor popular na forma de políticas públicas que realmente tragam benefício para a sociedade. Então, embora eu não consiga resolver imediatamente esse sistema, embora a minha redação não preveja isso, a própria base traz isso como uma premissa, que esses espaços de discussões apareçam e esse empoderamento apareça e as pessoas consigam ver que eu não vou ter um salvador da pátria que vai resolver o meu problema.
Quem conhece o meu problema sou eu. Então, se eu não abrir a boca e não falar qual é o meu problema, se eu não escrever sobre isso, se eu não falar sobre isso, meu problema vai ser ignorado, como é muitas vezes. Então, a gente tem um problema muito sério com os nossos estudantes e as famílias em que eles estão inseridas não têm voz na sociedade. Então, a gente precisa empoderar essas pessoas para que elas tenham voz. E aí, realmente, o material, eu acho que, nesse momento, é um problema enfrentado, posso dizer, que no Brasil inteiro a gente tem problemas de conectividade, mas eu entendo também que a gente vem estudando em escolas ao longo da vida, décadas, as pessoas fazem isso, e a internet é algo relativamente novo na história da humanidade. A gente não precisa necessariamente de internet para ter engajamento social, para fazer pesquisa. É lógico que estudar por correspondência, a gente corre o risco de pesquisas como o de Mendel, que foi só descoberto e ganhou seu impacto na história da biologia muito tempo depois que ele já tinha morrido. E talvez um azar do destino dele não ter conseguido ser aceito numa escola de biologia fez ele estudar matemática e estudar as ervilhas, que definitivamente revolucionaram a história da biologia. Então, não quero dizer que a gente deva ficar feliz e contente com estudar por correspondência, mas a gente tem que superar esse cenário pandêmico e buscar soluções, e não ficar amarrado com a ideia de que a internet, embora seja um bem necessário, a gente deva lutar por isso, e a falta dela limita, e exclui completamente a possibilidade de trabalho pedagógico. Embora que dentro da secretaria a gente vem quebrando muito a cabeça, tentando ver o que a gente pode fazer, e aí a gente conta com a colaboração de muitos professores, e espero que vocês também ajudem, de trazer soluções, o que a gente pode fazer, considerando, sim, a realidade das escolas rurais, mesmo as escolas urbanas que têm vários buracos negros de cobertura de banda de internet, e o abismo social que a gente enfrenta também, que muitas pessoas realmente não têm acesso, elas podem até morar na área urbana, onde tem cobertura 4G e tudo mais, mas elas não têm celular, não têm energia elétrica em casa, e aí isso também traz limitações que a internet não vai chegar para essas pessoas, porque elas não têm acesso aos equipamentos para conectar. Então, enfim, são vários problemas que vão aparecer e a gente vai ter que lidar, seja na escola ou em nível de secretaria, mas não impedem que a gente busque implementar uma modificação nesse ensino médio, a gente traga outro tipo de discussão que não seja só a transmissão direta de conhecimento, mas a gente pense em alternativas em que engajem os nossos estudantes numa posição ativa na construção de conhecimento. Como aparece lá na fala do professor Macari, a gente tem que colocar esses nossos estudantes como corresponsáveis pelo processo de aprendizado. Então, eles também devem ser incentivados, e a gente vai ter que fazer os encontros de mediação por quaisquer meios que a gente consiga, para que a gente consiga, de fato, orientar esses estudantes a desenvolver seu projeto de vida. Então, no momento precisamos de internet de tablet, temos alunos bem carentes, agenda com aluno da zona rural, não temos transporte escolar, então é bem desigual. São problemas que a gente realmente enfrenta. Os cursos são lindos. Como utilizar essas habilidades em alunos que não têm conexão e não podem vir à escola? Então, é isso, Isaura. Eu acho que a gente tem que buscar, sim, formas de encontrar com eles
Se tem esses encontros presenciais uma vez por semana, com intervalo de tempo um pouquinho mais restrito, eu posso dispor de que tipo de materiais de pesquisa. Então, eu consigo encontrar informações em revistas, em livros. Então, de repente, fazer um trabalho junto com a biblioteca, de curadoria de material, de separar textos, de repente, fazer parcerias, buscar formas de conseguir material impresso, ainda que emprestado para esses estudantes, para que eles façam produções textuais, pode ser uma alternativa. Eu não preciso necessariamente de conexão com a internet 100% o tempo todo para fazer todas essas coisas. Mas eu conhecer a minha realidade, né, eu lembro quando eu era adolescente, eu usava roupa preta, cabelo comprido, eu ainda uso, eu tinha um amigo que falava assim, você tá aí todo revoltadinho, quer mudar o mundo? Faz o seguinte, dá uma volta no seu quarteirão. E eu acho que é bem válida essa observação, essa analogia desse meu amigo, que eu não vou mudar o mundo se eu não conhecer a minha realidade. Então, eu preciso, né, nessa mediação e intervenção sociocultural, provocar esse conhecimento da minha realidade. Então, superar as dificuldades, apesar dos problemas enfrentados, de falta de recurso, de infraestrutura muito abaixo do ideal, o que a gente pode fazer para melhorar essa situação, sem deixar de brigar por aquilo que a gente realmente tem que brigar e buscar os nossos direitos, tanto como profissionais quanto cidadãos, mas não ficar passivo a isso, escravo do problema, mas buscar solução. Aí assim, esse é o papel da escola em vários momentos, né? A gente vai encontrar em situações familiares uma diferença muito grande no desenvolvimento cultural. Então, é muito comum né, pessoas da gerações anteriores à minha, isso era ainda mais, e o nível de escolaridade dos filhos era muito maior do que dos pais. Então, a intervenção, mediação sociocultural também pode acontecer em casa. Veja bem, meu pai aprendeu a usar cinto de segurança comigo. Então, são situações em que a escola também tem que vestir a camisa desse papel que ela também exerce de mudança na sociedade e mostrar para o estudante que é responsabilidade dele levar isso para a vida pessoal e ajudar a sua família. A gente vai esbarrar, evidentemente, em situações em que você não pode ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, né? Mas se a gente der uma boa orientação e suporte dentro de um projeto de vida, o estudante tem a possibilidade de emancipar de diferentes problemas e situações de sua realidade a despeito daquilo que lhe foi imposto de nascença. E vão ter situações em que ele não vai conseguir escapar de modo algum, mas nem por isso a gente tem que falar para ele deixar de lutar. E isso vale para a gente também. Eu não posso mudar tudo no mundo, mas não é por isso que eu tenho que baixar minha cabeça para tudo o tempo todo. Enfim, são posturas, eu não quero ser dono da verdade de modo algum, acho que eu gosto mesmo é que pessoas discordem de mim, por favor, até por buscar formação em ciências da natureza, formação científica, justamente porque eu gosto disso, gosto dessa discussão, gosto da volatilidade da verdade na ciência, o que é certo hoje não foi certo ontem e pode ser modificado amanhã conforme a gente vai progredindo nas discussões, nas técnicas, e isso é muito, pessoalmente, eu acho muito interessante, mas, por favor, discordem de mim, tá? Eu quero que os meus estudantes discordem de mim também. Então, o próximo módulo é o empreendedorismo.
ele traz ali esse papel de motivar a comunidade, traz ali de produção de sabão, mas pode ser de qualquer outra coisa. Então, alguns dos processos de objeto de conhecimento, saponificação, propriedades hidrofílicas, hidrofóbicas, catálises, né, diferentes tópicos de ciência da natureza aliados ao projeto de vida. Então, é importante aí a gente amarrar muito bem com o projeto de vida dos estudantes para tentar orientar que caminhos eles podem percorrer para a gente desenvolver isso. E essa pegada, ela tem que estar ligada também com a inserção no mundo do trabalho e uma atuação imediata, porque normalmente, se a gente seguir o protocolo, o programa, o empreendedorismo ele vai ver isso no 3º ano. Então, ele também já está em fase de despedida da escola e a gente também deve isso a ele. Não falar, pronto, acabou, agora você se vira. Mas a gente tem que encaminhar essa pessoa que ela está saindo da nossa responsabilidade para se tornar um cidadão do mundo. Então, eu sou também corresponsável pelo papel que ele vai exercer na sociedade. Então, a gente tem que orientar muito bem nesses anos em que ele esteve com a gente, ele e ela, né? E pensar e ajudar que tome decisões para que essa pessoa seja feliz fazendo um trabalho que goste de desenvolver e que tenha utilidade para a sociedade. Então, se isso é uma demanda pessoal por continuidade de estudos, então se essa pessoa vai buscar uma graduação, nível superior na área de ciência da natureza ou não, também é o papel de orientar, se ele vai buscar um curso técnico, se ele vai desenvolver um outro tipo de empreendimento pessoal, abrir uma empresa, abrir uma firma, vai trabalhar com manutenção de algum tipo de equipamento, enfim, são coisas que vão aparecer nas demandas pessoais e que exige que a gente também oriente esses projetos. Então, cabe aqui nesse eixo de empreendedorismo um projeto de pesquisa, de redação científica, como um processo para culminar todo esse trabalho. É uma pessoa que já aprendeu a fazer um projeto científico, com seleção de dados, fez uma introdução ali em que ele buscou informações para embasar o seu problema, escolheu um problema, formulou uma hipótese, buscou materiais e métodos e chegou a uma conclusão. Isso fecha todo esse ciclo pelos 4 eixos e o prepara para, se ele quiser seguir uma vida acadêmica, ele já chega diferente de quem não fez nada disso. Então, é realmente muito importante. Então, a gente pode pensar também em outros tipos de projetos que não tem nada a ver com a vida acadêmica e científica, como uma robótica sustentável, logística reversa, não necessariamente lâmpadas fluorescentes como está ali, mas pode também. Então, a gente tem que pensar que as principais invenções e inovações que ocorrem no mundo, nessas que a gente vê hoje, aconteceram durante o período da Revolução Industrial. Então, a gente pode também pensar que muitas das coisas que vão acontecer nessas pesquisas dos nossos estudantes podem ter impacto direto no futuro dos filhos deles. Então, o novo ensino médio traz essa coisa também de preparar para um mundo que hoje não existe, uma realidade em que a gente busca a superação e criar oportunidades de trabalho, de vivência, situações que nós não pensamos e nós não vivemos ainda. Então, é preparar para o inesperado. Então, todos os outros eixos, né? Investigação científica, escolher fontes, processos criativos, buscar soluções alternativas, intervenção social, mexer, chacoalhar essa realidade que eu vivo, e esse empreendedorismo, meu lado nerd gosta de relacionar isso lá com a Jornada nas Estrelas, com a nave deles, que é a Enterprise, que é empreendedorismo. E eles vão chegando audaciosamente onde nenhum outro ser humano esteve. Então, esse eixo do empreendedorismo tem essa busca também de chegar onde nós não imaginamos ainda.
Então, eu não posso impor a minha limitação pessoal ao meu estudante. Eu não consigo pensar, eu cheguei numa barreira, mas essa pessoa jovem, com o cérebro cheio de ideias, ela merece pensar e investigar coisas que eu sequer imagino. Então, tem a sugestão de aula aqui do professor Isaltino, que é dentro do módulo 1, que são os da investigação científica, e ele traz um estudo de caso com o tema resíduo de pesticidas no meio ambiente. Então, ali está a habilidade que ele vai utilizar, é a habilidade 01 de Ciência da Natureza, investigar e analisar situações problema. Tem como objetivos debater e defender propostas para minimizar os impactos ambientais dos resíduos dos agrotóxicos no meio ambiente. E aí ele elenca ali alguns objetos de conhecimento da física, da química e da biologia, como as propriedades fotovoltaicas dos materiais, aplicações tecnológicas de radiações ionizantes, a evolução histórica do resíduo sólido e a legislação ambiental brasileira, classificação de contaminantes, resíduos agrotóxicos, na biologia, a toxicologia e a citotoxicidade dos pesticidas. Então, ele trabalha ali a partir de questões norteadoras. Então, como são classificados os pesticidas, que diferentes classificações eles podem ter em seus diferentes componentes. Aí eles estão, a pegada dele é da química, então que tipo de ligação química tem ali, que tipo de molécula quais são as vantagens e desvantagens do uso dos pesticidas na produção de alimentos e como é que o meio consegue degradar esses pesticidas. Então, é um estudo de caso investigativo em que ele apresenta, ele dividiu ali os tempos da aula em instruções gerais sobre o roteiro dessa aula, perguntas norteadoras que vão dar ao caso a ser investigado. O desenvolvimento passa por organizar os estudantes em grupos, no máximo 5 estudantes, e disponibilizar a leitura e o debate para o estudo de caso. E aí o texto tem fumaça na minha casa, e aí tem atividade que é sistematização das informações observadas por meio do debate, e a conclusão é a socialização e da sistematização realizada pelo grupo. E a resolução fica para uma próxima aula, em que ele traz possíveis soluções. Então, usa a metodologia do estudo de caso investigativo. Eu vou compartilhar aqui o texto. Aí ele falou que pode ser utilizado isso daí, ele não tem problemas com isso, pode ser melhorado, modificado para cada realidade, não tem não vai ter nenhum processo sobre os direitos autorais do texto dele, desde que devidamente citado, assim que funciona. Então, a situação em que a mãe com as crianças se depara com fumaça proveniente de pesticidas, e aí ela questiona ali uma reportagem de jornal que fala que aquilo vem de agrotóxicos, e aí ela manda um e-mail para os professores pedindo ajuda para identificar o que é aquela nuvem, quais são seus componentes, que tipo de problema aquilo vai ter para a saúde das pessoas. Então, essa é a situação problema a ser resolvido pelos estudantes, e é lógico que isso demanda um certo debate sobre aquele pesticida e como que ele se degrada, que tipo de problema ele pode causar ao corpo humano. Então,
essa foi a proposta dele. Como eu mencionei para o pessoal de manhã, e tem gente que estava de manhã, que está aqui à tarde de novo, obrigado pela presença de vocês. Eu faria um pouquinho diferente, o estudo, o exemplo de plano de aula que eu traria, acabei não trazendo por questões de tempo e agenda nossa aqui, a gente ficou com o plano de aula do professor Isaltino. Eu usaria, por exemplo, do segundo eixo, lá da processos criativos, eu procuraria trazer A Maria Paula está perguntando se o material de hoje vai estar no link. Acredito que sim, o Hugo pode responder. Tá? Esses slides a gente vai passar para ele, ele vai subir em alguma nuvem, e aí vocês vão receber. Aí acho que esse texto do Isaltino também pode ser disponibilizado por aí, Hugo? Sim, Pedro. Todos os materiais, assim, a gente vai organizar dentro daquele site lá, fazer uma paginazinha que a gente vai colocar todos lá. Tipo, Beleza. ciclo de monitoramento e avaliação, vai ser alguma coisa relacionada a isso, e a gente vai colocar todo lá. Ótimo. Então, respondendo aí, esse material vai chegar para vocês também. Aí eu usaria, por exemplo, o Manual do Arquiteto Descalço, é um livro que minha mãe tem, mas ele é facilmente encontrado em várias bibliotecas públicas, na internet, dá para baixar umas cópias de PDF dele, enfim. Aí fica a critério de cada um quanto a pirataria ou não, desde que você cite as fontes. Acho que você usou como consulta, você poderia pegar um livro na biblioteca, então você pode baixar um livro na internet, e se você usar uma informação dali, cita a fonte, por favor. Eu traria alguma coisa no sentido de banheiro verde, que aí trabalha essa questão de saneamento. Eu consigo ver a aplicabilidade desse banheiro verde muito fácil em ambientes rurais ou de baixa densidade populacional. Mas eu sempre questiono como que a gente faz um prédio de 6 andares, não precisa ser um prédio já muito grande, pode ser um prédio de 4 andares, que as pessoas sobem de escada, mas na área urbana, como que a gente faz um banheiro ecológico com isso? Então, eu poderia jogar para essa vertente dos processos criativos da arquitetura verde, e aí tem esse livro aí bem interessante, eu recomendo, dá para utilizar ele em várias situações de aula. Eu não lembro o horário que a gente tem que fechar esse primeiro momento, vou olhar aqui rapidinho. Aí vai ter o segundo, a gente fecha às 15h30, a gente tem 15 minutos. Eu vou jogar aí no chat o link da nossa avaliação e vou mandar também da presença da trilha de aprofundamento da área. E abro o espaço para manifestação, discussão, críticas de vocês. E aí, o professor Isaltino está aqui na sala também, se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar direto para ele, ou algo que de repente eu não saiba responder, ele também pode contribuir, assim eu espero. Então, a professora Isaura e a professora Giovana trouxeram alguns questionamentos que eu comentei. Se vocês ainda acham, a professora Matilde também acha que eu preciso falar mais algo sobre isso, por gentileza se manifeste, se achar que a questão se encerra por aqui, enfim, ou não, eu fico aberto à participação de vocês. Pedro, o desejo de fazer tudo que você postou, todas as habilidades, eu acho que é da maioria dos professores, entendeu? Eu falo da maioria porque é a minha. O ano passado, eu fiz um projeto na escola que eu trabalho, na escola Clênia Rosalinde de Souza, com biodigestor. Infelizmente, os alunos que estavam só na apostila não participaram. Por que não participaram? Porque eles não tinham celular,
não tinha internet, não tinha conexão, não assistiam às aulas que eram em lives. Então, assim, o que eu falo é lindo, a gente temos vontade de fazer, temos, mas neste momento estamos sendo barrados por causa da pandemia. Por isso eu acho que esse processo, ele não é simplesmente, não é para hoje, né? É um processo que vai acontecer daqui a uns 10, 15, a 20 anos, talvez. Porque é um processo lento e chegou num momento terrível, porque a desigualdade social, cada dia que passa por causa da pandemia, está pior. Hoje chegou uma mãe na escola que eu trabalho que disse que a filha dela, no primeiro ano, não sabe ler. Eu sou professora de química, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu faço com essa mãe, né? Eu fiquei meio que desesperada. Como que eu vou ensinar para ela, para essa criança, transformação química, transformação física, se essa menina não sabe ler? Aí eu falei, segunda-feira eu vou estar na escola às 1h30 com alguns alunos. Se a senhora puder mandar a sua filha, eu estarei aqui, a gente vai ter a segurança tal necessária para ela, que vai ser poucos alunos, vai ser 6 alunos e eu. Só que a maioria dos nossos alunos não podem vir. Uma aluna falou, eu marquei para outro, segundo para uma turma, terça para outra, quarta para outra. Minha mãe é diabética, eu não posso sair de casa. A minha mãe não sei o quê, eu tenho que pegar ônibus, eu não vou no ônibus, entendeu? Então, é uma realidade que deixa todo mundo angustiada, triste, desanimada, não porque a gente não queira fazer, mas é porque a situação que estamos presentes. Nós temos medo de estar na escola, porque eu falo para o meu filho, eu não confio em mim, porque às vezes eu passo a mão num determinado lugar, eu não sei quem passou por lá, e o vírus é invisível. Eu acredito que vocês também no serviço também morrem de medo. Por isso que eu falei, me ajuda. Aqui também tem, ó. Me ajuda, eu tomo banho de álcool toda hora. Então, assim, me ajudem a conseguir trabalhar de uma melhor forma neste período. Assim, realmente, os seus problemas em larga escala, eu não consigo pensar formas de te ajudar imediatamente, a não ser, talvez, dar a voz a esse clamor dentro dos espaços de discussão em que eu participo aqui dentro da secretaria. Eu sei que você não é sozinha nisso, né? Estamos enfrentando isso no estado inteiro. Agora, pontualmente, na situação lá do biodigestor, não sei, talvez você tenha pensado nisso também, né? Não me encare como presunçoso e achar uma solução que você não pensou. Mas, de repente, pensar em coisas, em experimentos que ele possa usar, não necessariamente o biodigestor, mas ele pode fazer uma compostagem, uma vermicompostagem, um canteiro num quintal de casa, ou num balde, que eu também... Sim. Né? Isso são situações em que eu posso contornar e, de repente, ele consegue fazer mesmo sem ter celular, e ele pode anotar, e aí a gente combina dias em que ele vai trazer os relatórios e eu consigo ler esse relatório depois. O que a gente perde de não ter conexão e de não poder encontrar presencialmente, a gente perde o momento síncrono, a gente não está ao vivo com as pessoas. E isso é ruim, eu entendo, eu gosto aqui, isso que nós estamos fazendo nesse momento, olhar no seu olho, isso para mim é muito importante. Eu acho que você e a imensa maioria dos professores, isso é muito importante. E aí que a gente perder esse momento síncrono, isso é muito ruim. Mas, gente, por outro lado, a gente pode fazer essa mediação não necessariamente em tempo real, mas de maneira assíncrona, seja por postar uma atividade num blog ou numa página do Google Classroom e ler esses textos em outro momento, abrir um tempo em que esses alunos possam postar, abrir com parceria com a escola para usar em determinados dias com agendamento a biblioteca e os computadores da escola. Enfim, são possibilidades que podem ajudar de alguma forma isso daí. Recolhimento de apostila, fazer carta, enfim, são formas que a gente pode tentar remediar o problema. A gente não vai solucionar ele, mas a gente consegue contornar um pouquinho. E embora é isso, acho que esse problema é de todos nós e estamos num tempo difícil.
Agora, esse processo que a gente está fazendo de implementação, as escolas piloto que estão participando, as experiências delas, inclusive de superação dessa pandemia, vão servir de embasamento para as próximas escolas, que a gente vai gradualmente ampliando até que todas as escolas da rede, de fato, estejam no novo sistema. Então, nesse momento, as experiências de vocês, as dificuldades enfrentadas vão servir de embasamento para as tomadas de decisão para os próximos momentos. Então, é muito importante também que esse canal de diálogo esteja sempre aberto, tanto de vocês com a gente, como da gente com vocês. Eu falo isso só porque eu estou lotado hoje no órgão central, mas não quer dizer que eu seja uma entidade superior em algum outro universo, somos iguais. A minha preocupação maior, na realidade, são com aqueles que não têm um celular, entendeu? Porque só tem um celular na casa, que está com os pais, entendeu? Aqueles que, como a minha aluna do primeiro ano, que não sabe ler, no primeiro ano do ensino médio, não sabe ler. Então, é muito complicado. Então, o problema está maior, porque chegou no primeiro ano sem ler, como chegou aí, entendeu? Ela não estava na nossa escola, ela veio de outra escola para cá. A minha coordenadora, orientadora de área, já chamou a mãe dela para fazer uns testes para ver se ela tem algum problema de dislexia e tal. Só que vai ser um processo até mesmo de alfabetização no primeiro ano. Eu me preocupo porque eu quero o melhor para eles, eu quero cidadãos melhores para minha cidade, né? Então, é por isso que eu peço a sua ajuda. Metodologias diferentes para trabalhar principalmente com aqueles que estão só na apostila, que não estão conectados. Porque aqueles que estão conectados, que têm a aula pelo Meet, pelo Teams antigamente, pelo YouTube, esses daí acompanham muito bem, são tranquilos, eles trabalham, eles têm ação, acho que até ficou ótimo, porque não tem bagunça, eu não perco tempo contendo a bagunça dos alunos, mas infelizmente a maioria, 85%, estão só na apostila. Teve turma no ano passado que terminou sem nenhum aluno assistindo live de terceiro ano. Então, e às vezes eu acho que nem chega tudo isso a vocês, entendeu? Mas é verdade. Só entregando a apostila. E às vezes eles só copiam um do outro, não tira dúvida, como essa semana aqui chegou um aluno do terceiro ano, eu falei assim, como que você resolveu isso? Você entendeu? Aí ele, não. E aí eu expliquei para ele, mas como que a resposta estava certa? Eu acho que o problema é muito maior e eu fico angustiada e eu peço a ajuda de vocês para vocês entenderem. A Giovana quer falar alguma coisa, quer dar uma contribuição, eu vou parar porque eu não paro de falar, Pedro. A professora Maria Amélia aqui também tem uma pergunta, ela está perguntando por que toda essa formação não é feita antes da gente entrar em sala de aula. Para isso verdade. Mas a data para ela quase nunca contempla os contratados. Eu entendo que essa questão do contrato é bastante sensível. Agora, com relação a essa formação, a gente tem que entender que é um processo que já vem acontecendo, embora o documento de referência já tenha passado pelo Conselho Estadual de Educação, ainda tem está em processo de homologação final, né? Mas durante o processo de consulta pública, e até informações de Cefap, Sala do Educador e seus nomes variáveis aí ao longo do tempo, aconteceram várias formações sobre BNCC e sobre o documento de referência curricular, inclusive nos processos de consulta pública. Então, embora tenha coisa que seja realmente novidade para muita gente, nesse grupo restrito dessas escolas piloto, que a maioria são escolas de tempo integral e algumas de tempo parcial, são formações que estão acontecendo porque é uma política de implementação e que essas escolas aderiram e não foi esse ano. Então, embora a gente está aí organizando e fazendo a coisa acontecer do jeito que dá, apesar da pandemia, durante a pandemia, com todos os outros cenários que todos nós conhecemos. Então,
Então, não está acontecendo hoje, né? Ela já vem acontecendo várias vezes. A gente teve vários encontros em audiências públicas, presenciais e virtuais, de discussão disso daí. Então, é um documento que vem sendo lido. Agora, essa formação específica de trazer o plano de aula é essa ação, nesse momento, da Coordenadoria de Ensino Médio, voltado para esse público restrito, que são essas escolas que estão ali. Estou usando experimentos com os alunos, experimentos de baixo custo. São alternativas aí que o Ellison está comentando, acho que também são válidas. Então, só concluindo o questionamento da professora, são formações, essa em específico está acontecendo nesse momento, mas são várias formações que em outros momentos aconteceram e estiveram disponíveis para diferentes grupos de professores. Embora acho que seja uma situação não confortável, a gente pode trocar o pneu com o carro andando. No site ali que o Hugo disponibilizou o link do Novo Ensino Médio, tem uma série de materiais, tem as etapas de construção disso, tem os materiais que serviram de referência para a gente estudar, para a redação, tem as explicações dessas competências, dessas habilidades. A própria BNCC já foi homologada em 2017, então são coisas que já vêm sendo debatidas já com um certo tempo. Então, é isso. Então, pessoal, por conta de tempo, eu vou fazer um intervalinho de uns 15 minutos para começar a segunda parte, que são da trilha integrada. Dá uns 15 minutinhos, eu vou beber uma água, vou ao banheiro, e aí, se não me engano, a gente continua nessa mesma sala para quem vai fazer a trilha integrada, Ciências da Natureza e Linguagens, Alimentação e Ciência. Ciência, Alimentação e Comunicação. E aí, é isso. Então, já passou a lista de presença desse primeiro momento. Depois vocês vão fazer outra avaliação no final da próxima. Quem tiver que trocar de sala nesse momento, estiver na outra trilha, eu acho que esse é o momento. Ok? Hugo, se você ainda estiver aí, dá um alô, vê se eu preciso encerrar a gravação e começar outra, se mantém tudo junto, como é que faz? Oi, Pedro, eu acho legal encerrar. Encerrar? E aí a gente começa a outra, né? Aí eu saio e entro de novo, como faz? Não, é só em... acho que até eu mesmo posso parar aqui, ó. Parar a gravação.